Olá, professor, boa tarde. Falo hoje a respeito da atividade 11 da disciplina de Sistemas CAM. Meu nome completo é Ana Cláudia Torres Alvarenga. Falo hoje no dia 25/10/2021, às 4h50, e a palavra dessa semana é uma palavra muito, muito grande, e na verdade eu não sei se é uma palavra, professora, eu não sei se está certo, mas quando eu escaneei, deu esse conjunto de letras, digamos assim. Tentei procurar na internet, mas eu não encontrei nada, não sei se deveria ter mais letras aqui, mas enfim, o que eu consigo pronunciar dessa palavra gigante é Tatiana. Mas indo ao foco, né, da atividade 11, a gente tem 2 exercícios solicitados para essa semana, para essa terça-feira, né? Que é considerar, né, de acordo com o quadro 1 do slide 21, a quantidade de experimentos que devem ser executados, utilizando a abordagem fatorial completa com 3 repetições, e a tabela de planejamento do experimento. E o exercício 2, agora baseando-se no quadro 2 do slide 22, apresentar os valores dos efeitos de cada fator e se ambos são significantes para o tempo de fabricação. E também se existe interação entre os fatores, e se sim, fazer uma elaboração de um gráfico. Finalmente, né, para o exercício 1A, como foi solicitado, né, a quantidade de experimentos, e para tanto, a gente precisa desse quadro aqui, né, fornecido pelo slide 21, o qual nos traz a espessura das camadas, né, nível baixo, nível alto, e densidade da peça, e basicamente a quantidade de experimentos é feita por uma fórmula que corresponde a N elevado a F vezes R. Então, N é a quantidade de níveis definidos para um fator, ou seja, a gente tem 2, né, que é nível alto e nível baixo. O F, que é os 2 fatores, então a gente tem 2, né, espessura das camadas e densidade da peça. E o R, que corresponde à quantidade de réplicas desejadas para cada combinação. Então, como foi fornecido no enunciado, precisa de 3 repetições. Uma vez a gente tem todas essas infos, a gente consegue substituir essas informações, esses valores na fórmula, e ter que a quantidade de experimentos necessários é 12. Uma vez que a gente tem esse valor, a gente consegue fazer finalmente a ordem a ordem aqui é aleatorizada no item B. Então, basicamente, o que foi feito foi a elaboração de planejamento do experimento, né? Então, cada linha, então 10, 70, 40, 90 e o contrário, né? Foi feito aqui nessa tabela com a repetição, com 3 repetições conforme solicitado. É válido ressaltar que foi feito de forma aleatorizada, é uma obrigatoriedade, uma vez que isso auxilia a atenuar possíveis erros e, na verdade, também possíveis ruídos específicos, influência de ruídos específicos e erros na hora do processo. Então, por isso que obrigatoriamente tem que ser aleatorizada. E ok, basicamente, então, a gente precisa ter uma linha de 3 repetições. Então, aqui nessa primeira que a gente tem 10 e 70, que tá aqui, né, 10 e 70, a gente precisa ter 3 vezes. Então, aqui a gente tem uma, aqui a gente tem outra, e aqui a gente tem outra. O mesmo corresponde a 10 e 90. Então, aqui a gente tem uma, aqui a gente tem outra, e aqui a gente tem a última. E assim por diante. Então, são 6 vezes o 10 aqui e 6 vezes o 70 aqui. 6 vezes o 40 aqui e 6 vezes o 90 aqui. E assim está feito, né, completado o primeiro exercício. Indo para o segundo, né, baseando-se no quadro 2, aqui à direita, a gente também tem a espessura da camada, a densidade da peça e a relação com o tempo de fabricação.
Então, o item A pede para apresentar os valores dos efeitos de cada fator. Mas antes disso, a gente precisa, na verdade, construir essa tabela para ter, de fato, esses valores. Então, baseando-se nessa tabela fornecida pelo slide, né, do senhor, a gente consegue vir para essa. E como ela foi montada? Então, corresponde ao y e x baixo e alto. Então, se a espessura das camadas forem baixas, tal como a densidade da peça também for baixa, então aqui o baixo é o 10 e o alto é o 40. Então, 10 e a densidade, o baixo é o 70. Então, 10, 70, a gente tem 48. Baixo, baixo, 48, certinho. Mas se a gente quer espessura alta e densidade ainda baixa, a gente tem que 40 e 70, ou seja, 37, correto? E assim por diante. E uma vez que a gente tem, né, esses valores dos da tabela, a gente consegue calcular o efeito do fator y e x, que é por meio de uma formulazinha, né? Então, a média para o nível alto e a média para o nível baixo. Lembrando que o fator y corresponde à densidade da peça e o fator x corresponde à espessura das camadas. Então, substituindo esses valores aqui nas fórmulas, a gente tem que o efeito do fator y como média para o nível alto é essa formulazinha, e aqui menos a média do nível baixo. E aqui a gente tem como resultado menos 1, enquanto que para a espessura a gente tem menos 23. E o que isso significa, basicamente, né? Se o efeito está positivo, isso indica um aumento na resposta com a elevação do fator. Se o efeito está tendendo a zero, indica a ausência de efeito do fator sobre a resposta. E, por fim, se o efeito está negativo, indica a diminuição da resposta com a elevação do fator. Então, basicamente, a gente tem que, para o fator y, que corresponde à densidade da peça, ele está tendendo a zero, ele está muito próximo a zero. Ou seja, ele não interfere, né? Ele tem a ausência de efeito, que conforme a pergunta foi feita, né? Se ambos são significantes para o tempo de fabricação. Então, se a gente tem uma ausência de efeito, praticamente não tem esse significado para a resposta. Em contrapartida, né, a maior influência é da espessura das camadas, visto que há um número negativo expressivamente, então não está tendendo a zero, né? Está negativo de fato, e isso demonstra a diminuição da resposta com a elevação do fator. Ou seja, eles são inversamente proporcionais quando se diz respeito à espessura da camada sobre o tempo de fabricação. Então, quanto maior a espessura da camada, menor o tempo de fabricação. Enquanto que quanto maior o tempo de fabricação, menor a espessura da camada. Isso vai levar mais tempo, né? Então, essa é a proporção e é isso que esses efeitos estão nos trazendo como significado. Ou seja, né, respondendo à espessura das camadas que tem um grande significado para a resposta. Tem uma grande influência, né? E, finalmente, para o exercício do tópico B, a gente é solicitado se existe interação entre os fatores e, caso sim, né, apresentar um gráfico. Então, para tanto, a gente precisa calcular uma fórmula, né, que é o efeito da interação x e y, que consiste nessa formulazinha aqui, também baseando-se naquela tabela mostrada anteriormente, e substituindo os valores da tabela nessa fórmula, a gente tem que o total, né, é 12. Então, é um número positivo, ou seja, espera-se sim que tenha essa interação. E, de fato, quando a gente coloca em gráfico, a gente consegue ver que eles se cruzam. E o que isso significa? Quando as retas estão paralelas em um gráfico, indica que há ausência de interação entre os fatores na definição da variável de resposta. Porém, não é esse o caso. Na verdade, eles estão cruzados nesse momento, o que significa que a densidade da peça e a espessura das camadas têm sim interação com o tempo de fabricação. Então, não é o caso que elas estavam paralelas, né? Então, não tinha interação, mas nesse caso, uma vez que elas estão cruzadas, tem sim interação entre os dois fatores com a nossa resposta
do tempo de fabricação. Acredito que seja isso. Muito obrigada.